paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Gênesis 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Nós vamos ver alguns números na Bíblia. Por exemplo, 10 é o número da totalidade, 6 é o número do homem e 7 é o número da perfeição. Então, perfeitamente, Jacó se prostrou diante de Esaú num ato de humilhação. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Mais uma vez beijou o rosto, beijou a testa. Nós vamos ver lá na frente que Jesus fala assim, olha, você não me saudou com o ósculo santo, ou seja, quando um mestre encontrava outro mestre, ele o saudava com um beijo na testa. Isso era sinal de respeito. Então aqui, Esaú beijou Jacó. Muito tempo se passou. Esaú se tornou um homem riquíssimo e até esqueceu do que aconteceu. O tempo passou, o tempo apaga algumas coisas. E apagou o quê? Essa desavença entre Esaú e Jacó. E é isso que Deus quer de nós, que nós não tenhamos desavença com os nossos irmãos, tá certo? Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, ela e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Viu a diferença? Ele viu em Esaú o semblante de Deus, porque já estava amenizado, já não tinha mais raiva, tá certo? Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú, partamos e caminhamos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse, meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as, pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo? Disse Jacó, para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade.
A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Então vê só, ele fez um altar de uma certa forma comemorativo, porque Deus deu uma grande vitória para ele. Ele retornou à amizade com o irmão. Não teve mais aquela intriga, não teve aquela confusão. Não, eu não posso encontrar meu irmão porque ele quer me matar. Não, acabou a ira, acabou a desavença. Porque são irmãos. Irmãos não podem ter confusão uns com os outros. Ainda mais Esaú e Jacó, que foram criados com Isaac, que tem Deus acima de tudo. Então eles não podiam ser diferentes um com o outro. É verdade que Esaú seguiu o caminho dele e Jacó seguiu o caminho dele, porque de Jacó sairia a nação de Israel, que é o povo que é escolhido de Deus. Tá certo? Gênesis 34. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Disse-lhes Amor, ou como é H-Ramor, né? Disse-lhes Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Até aqui a coisa estava certa. Ele fez errado, mas ele quis se redimir de um erro. Ele estava tentando fazer a coisa certa. Mas, no caso, Diná não deveria se casar com Siquém. Ela se casaria fora da clã de Israel. E era uma coisa que Deus não queria desde o início, mas por enquanto ele não havia dito. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã ao homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho, corretamente, porque essa era a intenção. Israel haveria de atrair as nações para ela. Israel atraindo as nações para ela, haveria o quê? Uma coisa que Deus faz desde o início, que é a salvação. Deus está preocupado o quê? Desde o início com a salvação. Então, nesse caso, os siquemitas, eles
fazendo a circuncisão, eles estariam fazendo parte do povo de Israel. Agora eles seriam israelitas. Tá certo? Então esse era o objetivo. Até aí estava tudo certo. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Então nós vamos ver pela atitude de Siquém que ele era uma pessoa honrada. Ah, você errou, você quer se redimir? Então ótimo. Errar, todo mundo erra. Tá? Então o que acontece? Você reconhece o erro e você pede perdão. E foi o que Siquém fez. Ele reconheceu o erro, mas olha, eu quero me redimir. Eu me caso com ela, eu amo Diná, um monte de coisa. Estava tudo certinho, não tinha nenhum erro até aí, a não ser o quê? Ele fez coisa errada no dia que conheceu Diná. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade: Estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. Todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Ou seja, quando Abraão circuncidou Isaque ao oitavo dia, Deus já havia falado para ele: olha, ao oitavo dia você faça a circuncisão do seu filho. Por quê? Cicatriza mais rápido. Tá certo? Viu que aqui, ao terceiro dia, ainda a dor estava forte? A ciência descobriu isso há uns 70, 80 anos atrás. E Deus já sabia há muito tempo que no oitavo dia a cicatrização é mais rápida. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo, todos os seus bens e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Quer dizer, tomaram o quê? As dores, concordo, mas fizeram uma coisa errada, justiça com as próprias mãos. Isso não se faz. Deveriam o quê? Senhor, eles fizeram isso, isso, isso. Eles pretendem se casar com Diná. É a tua vontade? Mais uma vez, não buscaram a direção de Deus. E é a terceira vez que Deus fala isso. Não buscam a minha direção. Por isso erram. E o próprio Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Puro e simples. Às vezes nós temos problemas, queremos colocar as nossas mãos para resolver, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que peçamos a orientação dele. Deixa que eu faço, não coloque suas mãos. É assim, assim. Se Deus mandar, você faz. Se Deus não mandar, não faça. Gênesis 35. Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu
quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantamo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Por onde você andar, na direção de Deus, Deus te acompanhará. Amém? Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será teu nome. E lhe chamou Israel. Então, quando você estiver lendo, que você vê porque Jacó, Jacó é a pessoa. Quando você vê porque Israel, Israel agora é a nação. Tá certo? Então Jacó é a pessoa Jacó, filho de Isaque. E quando você vê Israel, é porque Deus está se referindo à nação. Tá certo? Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que te dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti. Depois de ti, a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje, como já expliquei, até o dia de hoje, até o dia que o livro foi escrito. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulão, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então nós vamos ver o que? Quando Isaque morreu, apareceu novamente Esaú e Jacó. Eles tinham
Eles tinham que aquela aliança já, tá certo? Porque é isso que Deus queria, a união. Se uniram, ou seja, não foi uma união, haveria de fazer o quê? Uma comunhão, tá? Olha, não tem mais intriga entre nós. Eu lá, você aqui, e não há mais intrigas, tá certo? Gênesis 36. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, filha de Nabaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifas. A Basemate lhe nasceu Reuel. E a Olibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. A mesma história de Ló e Abraão. Então Esaú, que é Edom, Edom significa vermelho, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifas, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifas são Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. Tímina era a cucumbina de Elifas, filho de Esaú, e teve de Elifas a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são esses: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifas, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaitã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifas na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os filhos que procederam de Olibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú e seus príncipes. Ele é Edom. São estes os filhos de Seir, o Orreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. São estes os príncipes dos Orreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Tímina. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Dissom e Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizã: Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer: Bilã, Zavã e Acã. São estes os filhos de Dizã:
Uz e Arã. São estes os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe de Zom, o príncipe Ezer, o príncipe de Zã. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. São estes os reis que nasceram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá de Bósra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Sanlã de Masreca. Morreu Sanlã, e em seu lugar reinou Saul de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Etabel, filha de Metrade, filha de Mezabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares, os seus nomes. O príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magidiel e o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Essa descendência é importante a gente saber essas descendências, porque Gênesis é a origem de tudo. E aí então você vai saber o porquê dessa origem toda, o porquê que tudo isso aconteceu, por que esse caminho seguiu. Amém? Deus abençoe.